Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do CrefCast, né, o podcast do profissional de educação física. E hoje o nosso podcast ele volta para o início de tudo, vamos dizer assim. Hoje a gente vai debater a faculdade, né, a formação do profissional de educação física que pode ser feita de duas modalidades. É sobre todo esse universo acadêmico que a gente vai conversar hoje, né? E a gente vai conversar hoje com duas autoridades no assunto aqui em Pernambuco, quando o assunto é a formação do profissional de educação física. Nossa querida professora Cristiane Tomasi. Prazer enorme estar com vocês e dividir esse momento, essa fala tão importante para o curso de Educação Física. Pois é, a nossa querida professora Juliette Noádia. Seja bem-vinda. Prazer, obrigada pelo convite, obrigada ao CREF. Uma honra estar dividindo aqui essa mesa com o Henrique e com o Cris, que eu sou fã de carteirinha assumida dela, né, como profissional, mulher, mãe. Então, agradeço. Aí vai começar o chororô. Gente, vai começar aqui Mas ela sabe que é. Então, para mim é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Muito maravilhoso. Gente, deixa eu só apresentar um pouquinho do universo delas para vocês. A professora Cristiane, né, é coordenadora do curso da Faculdade Pernambucana de Saúde. Né? E a professora Juliette é coordenadora aí da Uninassal, né, que é a Universidade Maurício de Nassau. São duas universidades de muito renome aqui no estado e eu já começo perguntando para vocês, e é um bate-bola mesmo, gente. A coordenação do curso de Educação Física traz para vocês muitos desafios, eu acredito. E aí eu queria começar perguntando o que talvez qualquer estudante de ensino médio se pergunta hoje em dia, tem a educação física como foco e se pergunta, hoje em dia, para vocês, qual o raio-x que vocês fazem dentro das realidades de cada uma, assim? Como está o ingresso ao curso? O que é que o aluno chega pensando no curso e que ele vai desmistificando? Eu queria que vocês fizessem primeiro um panorama de como é que está a formação hoje em Pernambuco, a procura desses alunos, e o que é que eles trazem para vocês, assim, de primordial e que vocês vão trabalhando com eles no decorrer dos semestres até a chegada do diploma, né? Pau ímpar, né? Posso? Deve. Bem, eu trabalhei já na instituição também que Ju hoje trabalha, né? Vou falar de chamar Ju, porque a gente é amiga mesmo, trabalho, profissão, tem essa coisa da rivalidade, inclusive de instituição, que às vezes a gente encontra isso também dentro da nossa formação. Mas, assim, são dois perfis completamente diferentes. Hoje, quando eu lembro do aluno da Uninassal e quando eu vejo o aluno FPS. Mas o que é que os dois alunos procuram? Uma infraestrutura, principalmente para o curso de Educação Física. O curso de Educação Física, ele é pautado todo dentro de uma prática, de uma vivência. Então, se a gente, enquanto instituição ou coordenação de curso, a gente não consegue oferecer isso para o aluno, o discente, aí vem crítica, mas eu queria ter uma aplicabilidade diferente de determinado laboratório, de uma quadra, de uma piscina, entendeu? Então, eu acredito que é um perfil muito particular, lógico, da procura de instituição, mas uma voz unânime entre as duas que eu sinto hoje é essa quanto à infraestrutura. Tá? Se a gente fosse traçar hoje o perfil, que foi uma das tuas perguntas, Henrique, depende. Depende da classe média do aluno, assim, o valor, ele realmente é atrativo quando você tem um valor razoável dentro do que se oferece dentro do mercado de trabalho, dentro do mercado dentro de instituição, mas depende, assim, é uma questão de localidade, de bairro, de idade também, entendeu? Então, assim, envolve muita coisa hoje para esse discente que está ingressando dentro da instituição. Eu acho assim que aquele aluno que ele quer entrar nesse universo da educação física, primeiro ele tem que entender que existem duas habilitações, né? A licenciatura e o bacharelado. Que, por incrível que pareça, né, quando eu vou dar aula no primeiro período, os alunos que já estão dentro da instituição, eu pergunto, se vocês sabem qual a diferença de licenciatura e bacharelado? Ainda existem aqueles alunos que não sabem essa diferença. Então, já estão dentro, mas eles entraram às cegas, sem saber a diferença. Existe uma diferença gritante, né, entre uma habilitação e outra. E aí a gente começa a refletir, será que os profissionais da gente, os professores de educação física na escola, estão trabalhando bem isso? Verdade. Porque, assim, estamos em 2023, né, há
tecnologia avançada, ao acesso à informação, né? Então, o Google ali, para eles, em pouco tempo, eles saberem a diferença entre licenciatura e bacharelado, e os professores da gente também, eles poderiam, talvez, trabalhar mais isso dentro da escola, para eles já ingressarem dentro da faculdade sabendo essa diferença, né? E aí existe a licenciatura, né, que é a formação para a docência, o magistério dentro do ensino básico, né? E a gente fala do ensino infantil, fundamental e médio. Eu vou explicar como eu explico para eles, né? Porque eu pergunto lá para eles e muitos ainda não sabem essa diferença. E aí, a licenciatura, ela está pautada nessa formação. Então, aí eu digo, olha, lembra quando na escola, quando vocês iam de manhã, aí tinha aula de matemática, geografia, depois ia para educação física, voltava para a sala de aula, aí aula de português. Aquela aula de educação física ali no ensino básico, quem dá é o professor licenciado. Isso. E aí, quando eu vou explicar do bacharelado, eu digo, tudo que não está dentro ali da aula de educação física dentro da escola é bacharelado, é um universo totalmente diferente, né? E aí, dentro do bacharelado, existem umas possibilidades, mais possibilidades, digamos assim, de atuação. E aí, às vezes, eles perguntam, mas a gente precisa de 4 anos, porque são 4 anos para a licenciatura, 4 anos para o bacharelado. A gente precisa de 4 anos para dar aula na educação física escolar? Sim, precisa, né? Porque como outras áreas de saúde ou de humanas, você está lidando com pessoas. Então, você precisa de um tempo aí de formação, que aí, dentro desse tempo de formação, você trabalhar das várias disciplinas, competências e habilidades. Então, acho que a primeira coisa, né, que a gente tem que trabalhar para essas pessoas que estão procurando o curso de educação física você sabe a diferença entre uma habilitação e outra para que você entre no curso que você tem uma expectativa, né, em trabalhar, em atuar no mercado de trabalho, né? Uma coisa que eu pergunto sempre para o aluno, quando ele está chegando aí da instituição, mesmo como professora, né, por que você escolheu a educação física? Muito deles vem da coisa, porque eu fui atleta, porque eu sou atleta. E isso realmente é uma particularidade muito grande dentro da profissão da gente. Que eu acredito que antigamente isso tinha uma força muito maior do que hoje. Hoje, a expansão da profissão, do profissional da educação física, seja pela necessidade de uma melhora para a tua qualidade de vida, ou até uma prescrição médica, ó, vai caminhar, porque teu colesterol, tu tá hipertenso, mesmo os meninos mais novos, porque a gente sabe que o índice de sedentarismo aumentou de uma forma muito absurda, deu uma ênfase maior para a profissão da gente. Então, quando eles chegam dentro da instituição, eu pergunto logo, por que tu escolheu a educação física? O que te chamou a atenção do curso de educação física? Por que é que você quer ser profissional de educação física? E aí vem a voz de Jô, né? Tu sabe o que é que envolve? O que é o universo da educação física, o que é que contempla, porque assim, tu começa numa base igual, todo mundo igualzinho, porque a gente teve uma mudança de DCN recente, DCN são as diretrizes que envolvem todo o curso, e aí eles começam ali até o 4º período, todo mundo igual, então eu não sou nem licenciado, nem eu sou bacharel, do 4º período em diante, aí ele vai ter a escolha, e essa escolha ela é fundamental. Não que eu só possa ser bacharel, ou eu só possa ser licenciado, não. Tem como a gente fazer a outra parte. Tipo, eu comecei com bacharel e depois eu faço o aditivo do licenciado, ou vice-versa. Mas, assim, começar a entender o porquê e tudo que envolve a dimensão da profissão, do profissional da educação física. Muito interessante. Aí a gente também volta hoje, vocês falaram sobre essas diretrizes, né, as bases curriculares para ambas habilitações e para o curso em si, e vocês estão lidando todo dia com essa atualização, né, com essa modernidade, chegando aí a internet, os novos negócios, o mundo demanda novidade para a gente o tempo inteiro, né? E aí todo mundo aqui nessa mesa foi do tempo analógico e teve que mudar radicalmente. Não diga isso que a gente não é velha, tá? Eu pensei que a gente ia ser amigo. Pois vamos dizer assim, a gente entende o que é o mundo analógico e o que é o mundo, o que está acontecendo hoje. Mas a gente sabe que tem as novas gerações chegando nas universidades, que são a galera mais jovem, muito mais antenada e que questiona mais, desafia mais. Então, como é para vocês ouvir dos alunos, principalmente, essa carência? Porque eu sei que as diretrizes estão tentando se modernizar, porém, como vocês oferecem o ensino acadêmico, né, a pesquisa, o estudo, a leitura como principais bases, como é que é dialogar com esses alunos que cobram mais
por exemplo, disciplinas voltadas ao empreendedorismo, à tecnologia, como vender seu projeto no digital também? É uma demanda real isso, ou a gente que olha de fora não está bem entendendo essa demanda atual por coisas mais modernas dentro do campo de estudo da educação física? Dentro da educação física, lá, né, na minha realidade, eles não cobram muito isso. É um perfil, né, falando pela Uninassal, é um perfil da Uninassal, trabalhar em empreendedorismo, inovação, mas eu não vejo a cobrança deles em relação a isso, mas eu vejo eles utilizando muito as ferramentas tecnológicas, e isso acaba deixando eles um pouco mais acomodados, né? Eu lembro que na minha época, para eu falar com um professor, eu tinha que esperar a próxima aula para conseguir falar, no máximo por e-mail. Hoje em dia é tudo mais rápido, eles querem um retorno muito mais rápido, mas a gente está sabendo lidar com essa situação, está aproveitando essa área tecnológica para a gente implementar dentro do curso. Então, a gente tem um ensino que a gente chama de híbrido, a gente tem um conceito ubíquo, então a gente tem as aulas presenciais, a gente fornece ferramentas para eles virtuais, para eles estudarem em casa. A gente tem o IAS Play, que é uma plataforma de vídeos, de aulas gravadas que eles podem ter como complementação da aula deles. A gente utiliza metodologias ativas dentro da sala de aula, então tem uma aula lá que no momento da aula que está acontecendo lá, o professor pede para eles pegarem um celular para fazer um joguinho lá na hora com o celular. Então, a gente está, né, acredito que a FPS também, né, pelo que eu vejo, está atualizada em relação a isso, e a gente está conseguindo acompanhar essa geração, porque eles estão hoje realmente muito mais tecnológicos. E tem os desafios, né, em relação a isso, porque a gente tem que estar se inovando, mas acredito que a gente está conseguindo, né, utilizar a ferramenta tecnológica para conseguir melhorar a educação, digamos assim. Dentro da FPS, a gente tem a parceria com a FOS, que é o Centro de Desenvolvimento e Inovação. E aí, dentro da FOS, que são startups, a gente já leva o aluno de educação física do primeiro período para viver essa realidade. Então, o mundo hoje é 100% digital, né? Por incrível que pareça, a era analógica, que a gente não é velha não, né? Não. A gente é experiente. Mas, assim, a era analógica ficou realmente para trás. É uma velocidade absurda do negócio. E aí, com essas startups, o aluno, desde o primeiro período, ele já começa a montar a metodologia ativa, a forma como ele vai fazer essa aplicabilidade dentro da área da educação física. Porque lá a gente não chama disciplina, a gente chama tutoria, que é um método dentro da instituição, que é o método ABP, que a gente trabalha com a problematização dos fatos dentro já, desde o primeiro período, para um aluno. Então, a gente pega um caso que a gente fala, e aí dentro, por exemplo, da introdução à profissão, a gente monta vários casos e esses alunos começam a tratar. Então, como é a atuação do profissional da educação física na introdução à profissão? Como é que a própria profissão da gente surgiu? De onde veio? Como é a atuação, como é que a gente vai fazer esses links, principalmente para essas metodologias ativas. Então, quando a gente leva isso da tutoria para dentro da startup e dentro do laboratório de comunicação, lá a gente tem salas onde a gente prepara o aluno começa a discutir, e aí o tutor, que é o tutor de comunicação, formado em jornalismo, que aí a gente tem uma gama de tutores lá, faz assim, melhora a tua dicção nisso, a tua forma de abordagem, se for dentro de um aplicativo, que é dentro da startup, não coloca determinadas palavras-chave, coloca dessa outra forma, porque assim tem sido a pesquisa. Tem um nomezinho mais técnico, né? Que aí eu fico até brincando com os meninos quando a gente tem reunião. Eu disse, minha gente, eu sou do tempo de 1900 antigamente, eu disse, calma devagar, porque senão eu não consigo acompanhar o raciocínio. Assim, Cris, é a forma como eles pesquisam. Então, assim, tem umas codificações diferentes. Então, assim, isso a gente tem trazido para dentro dos discentes dentro da FPS, porque, inclusive, a própria matriz do curso, que a gente chama, ela é toda inovada, junto da nova DCN, né, que 2018, 2019 é para essa atuação, para que isso fique mais atrativo, principalmente para dentro do mercado de trabalho. Como é que você vai se vender como profissional? Porque não tem como a gente se vender como antigamente. Exemplo, o aluno no primeiro período, às vezes chega, a grande maioria, eu quero ser personal. Por que você quer ser personal? Você sabe o que é que leva o aluno a ser personal? Como é que isso é construído? A carreira do personal, como é que o personal se vende, como é esse aplicativo do personal. Então, assim, são ferramentas que a gente dispõe principalmente dentro da FOS, que é essa startup de inovação e tecnologia. Nesse mesmo perfil aí do empreendedorismo,
Para quem não sabe, a Uninasal foi criada pelo professor Janguier Diniz, que é um empreendedor, né, muito conhecido, e a gente tem o que a gente chama de hubs de engajamento. Então, tentando trazer essa noção de empreendedorismo não só para criar empresas, mas também empreender na sua carreira, na sua vida, né? Você se gerir. A gente tem uma disciplina que é obrigatória no curso, que é a disciplina de empreendedorismo, e quem quiser aprimorar, a gente tem alguns projetos. A gente tem, por exemplo, o projeto Ser Mais Empreendedor, o projeto Cria, para quem quiser ter uma startup, a gente tem pré-incubadora e depois a incubadora que realmente vai dar esse suporte. Muito interessante. Gente, a gente está falando de tecnologia, de investimento na tecnologia, empreendedorismo, mas aí eu estou diante aqui de duas profissionais muito gabaritadas dentro do segmento que é o segmento universitário, que se transforma em acadêmico, de pesquisa, e pelo menos aqui no nosso estado, eu acho que é uma cultura brasileira mesmo, que a gente vê que profissionais que estão na Universidade Federal, por exemplo, dos seus estados, aqui de Pernambuco, são mais dedicados a esse tipo de atuação, né? Assim, de fazer o conhecimento, escrever artigos, escrever livros, estar no mundo acadêmico como professores universitários. Eu queria que vocês compartilhassem para vocês o que construiu a carreira de vocês para vocês chegarem hoje às coordenações que vocês exercem, né? Para as pessoas que estão chegando aqui nesse vídeo também, para saber como é também a carreira de um profissional de educação física que se dedica à academia, à universidade. Como foi os caminhos que vocês trilharam para chegar onde vocês duas estão hoje, assim, nesses postos? Rapaz, vai dar um livro. Pau ímpar, né? Pode falar, eu gosto de escutar. São 17 anos, né? E aí, vamos lá. Veio graduação. Minha graduação, eu sou plena. Ju é licenciada. E aí, assim, depois de mim, já veio uma nova mudança de DCN. Então, dentro da minha particularidade, por ser uma licenciada plena, eu tenho essa conjuntura dentro da minha formação de graduação, eu posso atuar na licenciatura e no bacharelado. E aí, quando eu fui acabando ali a graduação, eu disse, quero escola, jogar bola, minha alucinação toda a vida foi futebol. Quero colégio, né? E aí, já levei 2 boladas, aí levei trauma, quero mais não. E aí, dali por diante, eu comecei especialização. E aí, eu comecei uma especialização na Gama Filho, antiga Gama Filho. Aqui tinha um polo, e aí era treinamento de força para hipertenso, grupos especiais. Fui acabando ali, foi abrindo uma nova turma dentro da ESEF, que é a nossa Escola de Excelência, a Escola Superior da Educação Física, a nossa UPE. E lá eu fiz atividade física e saúde pública. Aí eu já não era só educadora física não, profissional da educação física. Eu já era profissional da educação física e sanitarista. Aí eu já tinha um aditivo para trabalhar ali na parte primária, na parte de saúde pública, de pesquisa. E ali eu comecei a me encantar. E aí eu comecei a me encantar por atividade física, saúde pública, doença. O mundo está parado. Por que o mundo está sedentário? Não, vamos mudar e etc. E quando eu fui acabando de especialização, uma antiga instituição me convidou para ser docente. Eu passei ali 3, 4 anos como docente dessa antiga instituição. Foi quando eu comecei a conversar com outros profissionais, aí, vamos tentar mestrado, aí mestrado aonde? Aí na Escola Superior da Educação Física, na UPE, aí, não, tá abrindo um mestrado na Federal. Eu disse, vou tentar um mestrado na Federal. E aí eu consegui passar no mestrado da Federal, aí consequentemente já comecei também na Maurício Nassau, na época. Na Maurício Nassau, eu já fui para participar de um processo para coordenação, nesse processo de coordenação, porque eu já tinha sido docente, tinha experiência de coordenação em outros programas, em outros trabalhos de educação física, né, nessa área de educação física. E aí eu passei no processo seletivo, então eu era coordenadora e professora de na Maurício Nassau, e aí fui concluindo o mestrado, e aí concluí mestrado, já fiz o MBA, e aí agora estou processo de doutorado. E aí eu tenho fé que a gente passa, né? Não sei como, a gente vai. E aí foi quando a FPS me convidou para conhecer a estrutura, a metodologia. E aí foi quando eu topei o desafio também da FPS. E aí a gente tá aí, né? E a gente ainda vida foi levando você para esse e aí caminho, a pessoa né? também ainda trabalha como personal, né? Com consultoria. Meu Deus. Não sei como não, mas a gente vai, né, Ju? É bem parecido, assim... Eu sempre fui apaixonada pela docência, sempre. Então, desde criança, quando ia brincar de escolinha, eu queria ser a professora. E eu lembro até hoje que na minha 7ª série eu também sempre fui muito apaixonada por esportes, sempre pratiquei, gostava muito. E eu lembro que na minha 7ª série eu tinha um professor de educação física na escola e eu, por causa dele, eu queria ser professora de educação física. Mas
Por quê? Porque eu não queria fazer o que ele fazia. Eu não gostava das aulas de educação física dele, porque eu pensava, poxa, tem tanta coisa que pode explorar, que ele pode fazer, e ele dava a bola pra gente jogar. As meninas queimado, os meninos futsal, toda a aula era isso, e eu olhava para aquilo ali e eu via que eu fiz, poxa, tanta coisa que pode explorar, tanta coisa que você pode ensinar, né, através da prática esportiva na época que era mais atuante. E aí eu já sabia que eu queria entrar em educação física, entrei em educação física, depois eu fiz uma pós também, fiz um mestrado, sendo que eu queria sempre essa carreira da docência. E dentro de uma faculdade que eu dava aula, alguém viu em mim um perfil de gestão, né? Porque a gente sabe que na gestão a gente não gere uma empresa, um curso, né? A gente gere pessoas. Então, eu tinha bons relacionamentos, então viram em mim, eu nunca pensei em entrar nessa área de gestão, embora eu sempre gostasse muito. Eu cheguei a cursar um período de administração, mas a educação física falou mais alto. Então, fui convidada para ser coordenadora de uma faculdade, e depois para a Uninasal. Então, foi assim que eu cheguei. Eu não escolhi, né? Me escolheram. É verdade. A parte da gestão normalmente escolhe, vê o perfil, né? Analisa o perfil. É muito interessante essas histórias, porque são traços da personalidade de vocês que vai se aflorando até que vocês construam uma carreira em cima disso, né? Quando a gente olha para trás, assim, o ponto de partida foi sempre decidir pelo curso de educação física, e aí a educação física foi levando vocês, assim, por caminhos que vocês nunca traçaram antes, né? Interessante essas histórias. E aí a gente tem que prestar esse serviço, né? Para as pessoas que estão assistindo aqui, estão em dúvida se fazem educação física ou qualquer outro curso de saúde. Eu queria que vocês deixassem assim, imaginem que eu e os olhos, nossos olhos das câmeras são esse menino, essa moça que está apaixonado pelo universo da educação física, adora esportes, adorava as aulas de educação física, enfim, quer prestar esse serviço à sociedade de levar uma orientação de saúde, né, através do exercício físico. Qual conselho vocês dariam hoje para essa pessoa que muito provavelmente vai estar entrando na universidade ano que vem ou ainda no segundo semestre? Queria que vocês deixassem realmente do coração um conselho, vendo tantas carreiras se formarem, né, nas bancas de universidade na qual vocês trabalham. Então, eu acho assim, que tem espaço para todo mundo, né? Eu poderia dizer assim, não, vem todo mundo fazer educação física, todo mundo que se formar no ensino médio vem, mas não, né? Porque a gente precisa de pacientes e clientes, né? Para a gente poder atuar, e também porque a gente precisa de outras profissões, né? Os filhos da gente vão precisar de outros profissionais. Mas o conselho que eu dou, primeiro de tudo, de coração, é conheça o curso primeiro. Então, assim, converse com o seu professor de educação física, cobre da sua escola que tem aquele momento de orientação profissional mais aprofundada. Eu sei que algumas escolas têm, mas eu sei que outras não têm. E eu sei que algumas têm, mas não leva o profissional da educação física. Ainda existe, né, uma negligência em relação a isso. Então, visita as faculdades, né, para você ver tudo, estrutura, converse com os coordenadores, com os professores, os alunos de lá. Não procura só por preço, né, de mensalidade, preço de curso, né? A gente sabe que preço é diretamente proporcional à qualidade, né? Então, vê qual é o melhor, que é mais compatível com você, mas também tentar pesquisar em relação à qualidade do ensino, da estrutura. E queria que entendesse também que a educação física, na minha opinião, que eu acho que da Cris também, para mim, é uma das profissões do futuro, né? Então, assim, o mercado está muito aquecido, está sendo bastante procurado pelas novas modalidades que vêm sendo... que vem aparecendo, que vem surgindo para a gente, mas também por causa, eu coloco muito culpa na ciência, né? Então, assim, todo dia saem vários artigos científicos publicando em revistas relevantes, tá? Publicando a importância de se praticar atividade física. Isso. Seja para a cognição, a emoção, para a parte física. Eu lembro que, acho que era 2012, sei lá, o que me chamou muita atenção, porque eu sou licenciada, então eu nunca tive uma visão muito voltada para a saúde e da educação física. Embora pós-graduação e mestrado e o início do doutorado tenha sido na área de bacharelado, né? A atuação não, mas a parte de ensino, né? Acadêmica. E aí eu lembro que eu estava vendo, tem um programa na Globo, que era Globo Repórter, eu não sei se ainda existe, e eu lembro deles falando assim, uma chamada no comercial que ele dizia assim, não perca no próximo episódio, a atividade física é o remédio para tudo. Aí na hora eu me assustei, eu fiz, o remédio já é uma palavra forte, para tudo. Quando ele fala tudo, é tudo.
Então, se você tem saúde e você quer manter essa saúde, a atividade física, ela contribui. Se você tem alguma doença, ela contribui. Ela pode não curar, mas ela atua como uma coadjuvante. Ela atua também para você ter um estado emocional, um humor melhor, cognição. Então, a ciência vem publicando fortemente a importância da atividade física para a saúde. Então, por isso que eu acredito que a educação física ela é uma das profissões do futuro, porque a gente está sendo cada vez mais requisitado para a gente manter a qualidade de vida das pessoas. Interessantíssimo. Falo mais nada, só assina embaixo. É engraçado quando Juliette fala assim, é o remédio. E é o remédio. Não tem outra profissão que você procure que seja o remédio. Eu não estou desvalorizando as outras, não, longe de mim. Pelo contrário, a gente precisa do médico, a gente precisa do fisioterapeuta, do nutricionista. E a gente trabalha junto com eles. Inclusive, é uma interprofissionalidade muito grande. Nós, na área de educação física, normalmente eu indico para o fisioterapeuta e a gente fica trocando, mas eu trabalhei esse exercício, tá? Eu trabalhei a face desse músculo, é a mesma coisa com o médico. Cris, eu fiz a prescrição dessa medicação, tá? Mas vai ficar um pouco sonolenta, tá? Então eu vou trabalhar esse tipo de exercício, com essa mobilidade. Então, assim, é todo mundo de saúde muito juntinho ali, mas não tem nenhuma de saúde que seja o remédio para diminuir o que a educação física faz. Não tem. E a gente acabou de passar por uma pandemia, o mundo parou. Qual era a profissão? Lógico que, graças a Deus, pela ciência, pelos médicos, os enfermeiros, toda a turma da linha de frente. Mas, assim, qual era a profissão que, se você tivesse de uma forma regular fazendo, que vamos lá, diminuir o estresse mental? Não tinha outra. Era educação física. Tá? Era o exercício físico. Quantos indivíduos começaram a fazer exercício físico na pandemia? Porque estavam enclausurados, assim, eu vou enlouquecer. E era aluguel de halteres, aluguel de step, de bicicleta, de esteira, porque estava todo mundo enclausurado ali, fazendo, eu vou enlouquecer. Qual era a única? É um único. Só a gente. É só o exercício físico, não tem. E o exercício físico, aí a gente vai puxar a sardinha da gente, né? Da educação física. Não é do médico, não é do nutricionista, não é do fisioterapeuta. Quem é que faz essa prescrição? É a gente. Então, assim, procure a instituição, como o Juliette colocou. E os médicos, né, Cris? Os médicos estão prescrevendo não o treino, mas prescrevendo exercício, atividade física, né, para as pessoas fazerem. E todo mundo hoje está entendendo a real necessidade de ter uma orientação para você fazer a atividade física, né? Procurem a estrutura, conversem com as coordenações, com os professores. Acima de tudo, procurem a estrutura do curso. O que é que você imagina vivenciar ali, tá? Porque, às vezes, é como o Juliette colocou. Não, mas aqui tem o melhor preço. Cuidado com esse preço. Cuidado com os profissionais, tá? Tem muita gente ainda... porque eu sou esse profissional. E não é. Quantas vezes a gente se depara... Não era profissional de educação... Não era. Entendeu? E aí a gente começa a mapear. Então, assim, atenção até para as famílias, para o pai, para a mãe. Começa a observar a característica do teu filho. Será que ele está... Não, ele está voltado para esporte. Não, mas ele vai ser professor? Ele vai ser um professor. Porque eu escutei isso na minha formação. E você vai ser professor? Eu disse, eu vou ser professor. Tem certeza? Tenho certeza disso. Eu escolhi. Na verdade, não sei se eu escolhi ou ela me escolheu, enfim. Não é isso? A gente... É uma briga. É uma briga. Fui eu, não foi ela. Mas assim, e eu vou ser uma professora muito bem sucedida. Muito bem sucedida. E graças a Deus, assim, que as portas se abriram, que assim, não é só mérito meu, mas assim, os profissionais que eu cruzei, que eu pude compartilhar, e que eu compartilho hoje todo santo dia. Os nossos professores. Eu costumo dizer para os professores lá da sala, eu não sou ninguém sem vocês. Ninguém. A gente lida com pessoas, na parte de gestão, às vezes a gente fica muito presa para determinadas coisas, mas aí eles chegam, não, mas saiu esse artigo, e a gente pode articular dentro dessa disciplina, a gente pode pegar o laboratório e fazer assim, e o aluno já vai começar a atuar aqui. Aí, então não vamos deixar o aluno fazer isso só no quarto, quinto período. Vamos começar a trazer ele para dentro da realidade. Né? Estou aqui os meninos, exemplo lá da FPS, os meninos no primeiro período, eles já têm contato com a educação física, que é a vivência profissional, desde o primeiro período, dentro do IMIP. O IMIP é referência do hospital, entendeu? No mundo.
Não é só Pernambuco, é mundo, é nível mundo. E aí o profissional da educação fez a gente, não, então o menino vai lá para a brinquedoteca do IMIP, a gente atrelou dentro de uma disciplina, de uma tutoria, junto com o tutor, coloca o aluno lá para ele começar a vivenciar a profissão desde o primeiro período, até para ele sentir o gostinho do que é ser esse profissional, para o cuidado, para uma prescrição mais leve, para anotar, para brincar, para jogar, que tem muita coisa envolvida dentro da profissão. Gente, vocês estão vendo que até eu tô quase me convencendo agora. Eu acho que você deve fazer uma mudança de carreira. Os 30 chega, a gente tem que dar uma repensada na vida. Professoras, muito obrigado pela participação. Obrigada. Eu sei que é um universo incrível e dá pra gente fazer uma série documental aqui com o processo, só o processo de ingresso na universidade. Imagina todos os campos aí que a educação física chega e atua e transforma a vida das pessoas. Muito obrigado mesmo. Você que está nos acompanhando aqui no YouTube, gente, não esquece de dar um joinha nesse vídeo, deixar algum comentário para que essa conversa chegue a mais pessoas, tá? Você que chegou no nosso canal do YouTube CREF12 PE. Este é um podcast produzido e criado pelo Conselho Regional de Educação Física de Pernambuco, tá? É o CREF12PE no Instagram, CREF12PE. Muito importante aí você também nos seguir nas outras redes sociais. Agora, para você que está só ouvindo a nossa linda voz nas plataformas de áudio, gente, não esquece de seguir a nossa playlist, seja em qualquer uma das plataformas, tá? Para que você seja avisado também quando chegar um episódio novo. Também classifica, nesse caso as plataformas têm algum índice de classificação, o nosso podcast para 5 estrelas, para que a gente fique lá entre os primeiros aí de podcast sobre saúde aí na podosfera. Professoras, muito obrigado. Espero encontrá-las novamente com outros temas aqui no CREFcast. Pode chamar, gente. E, pessoal, a gente volta a qualquer hora aí com novos episódios. Tá? Parabéns pela iniciativa. Parabéns. Obrigado pro CREF. E a você, né? Até logo. Tchau, tchau.